Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, vamos falar da pesquisa do IBGE, né, dizendo que os afazeres domésticos ainda ocupam mais as mulheres que os homens. Você, Clemente, lava a louça, lava a roupa, dá uma passadinha aí na vassoura no chão ou não? Eu acho que eu desequilibro essa pesquisa aqui. Ó, que maravilha, hein? Para sua esposa? É, Que ótimo. então, mas há outros dados que é o terceiro ano que o IBGE faz e atualiza uma pesquisa que trata de observar as outras formas de trabalho, entre elas o trabalho doméstico. E pelo terceiro ano, a pesquisa mostra que há uma estrutura em termos de responsabilidade sobre as tarefas ditas domésticas, né, os cuidados da casa, que recaem predominantemente para as mulheres. São elas as principais responsáveis pelos cuidados da casa, pelos cuidados das pessoas, e isso compromete, em parte, a sua participação na economia enquanto trabalhadoras com remuneração, com relação de trabalho, de contrato de trabalho, de assalariamento ou de prestação de serviço. Elas trabalham muito, mas trabalham sem esse reconhecimento econômico, e isso mostra uma diferenciação entre homens e mulheres, portanto, com as responsabilidades em relação aos cuidados da casa, que continua, que está preservado em 2018, mostrando que quase 91% das mulheres têm responsabilidades predominantes com as tarefas domésticas, 74% dos homens dizem ter também esse tipo de responsabilidade. Essas tarefas, elas estão fortemente associadas aos cuidados, né, ao cuidado da casa, fazer e servir alimentos, arrumar a mesa, lavar a louça, limpeza e manutenção da casa, de roupas, sapatos, cuidar do jardim e assim por diante. Todas essas coisas que estão relacionadas à organização do domicílio, pagar as contas, cuidar da manutenção do domicílio, tudo isso faz parte da pesquisa. Há uma diferença sobre como cada um se responsabiliza por essas questões. Algumas questões dessas, mais predominantemente os homens, cuidam, por exemplo, a manutenção física da casa, consertar, fazer um reparo, coisa assim. Mas aquilo que é do cotidiano da casa, o cuidado da casa, a limpeza, a louça, a roupa, a comida, isso predominantemente é responsabilidade, segundo a pesquisa, assumida pelas mulheres, e também especialmente o cuidado com crianças, com doentes, com os idosos, também é algo que recai com a responsabilidade das mulheres. Isso também é observado que, no geral, o cuidado com a educação dos filhos também acaba recaindo predominantemente para as mulheres. Elas assumem mais responsabilidades também com a educação dos filhos, seja muitas vezes levar para a escola, mas principalmente observar as tarefas que os filhos têm, né, o exercício escolar, o trabalho de casa, que também é a mulher que acaba cuidando. Isso tudo traz para as mulheres restrições para acessar o mercado de trabalho. Além das restrições de acesso ao mercado de trabalho, essas restrições acabam também repercutindo na remuneração, e as mulheres têm uma remuneração menor do que os homens, em geral, em torno de 20% a 30%, uma remuneração média menor do que os homens. Tudo isso mostrando as dificuldades que as mulheres têm para a presença no mercado de trabalho e essa desigualdade em termos de responsabilidades com as tarefas familiares, com as tarefas domésticas, coisa que nós precisamos reverter, uma mudança cultural no qual homens e mulheres repartam em iguais condições essas tarefas para que as mulheres possam ter também uma presença no mercado de trabalho em igualdade de condição com os homens. Marilu. E, Clemente, você chegou a ver parte da entrevista do Lula, né, para o Eu País e também para a Folha de São Paulo, quando ele convida, né, o ministro Paulo Guedes
para ir até ali, conversar com ele, que aí ele explicaria como é que faz também para ter uma economia forte sem prejudicar os pobres, né? Quer dizer, ele está indignado, o ex-presidente, com relação a essa economia do país, que é possível e ele conseguiu comprovar na própria gestão dele, né, Clemente? A afirmação do presidente Lula é a constatação de que você tem escolhas e escolhas que fazem toda a diferença. Fazem diferença para a estratégia de desenvolvimento econômico do país, mas fazem diferença especialmente para a população, para os mais pobres, ou seja, para a população que é a grande maioria, que depende essencialmente de uma ocupação, que não tem patrimônio, não tem renda, para viver de uma outra forma e, portanto, uma estratégia de desenvolvimento econômico deveria ter como orientador central a geração de emprego e de salário, de renda para essa população, porque ela anima e ativa a economia com uma determinada dinâmica, muito diferente daquela que a atual política econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro estão induzindo, que é um país que provavelmente terá empregos precários, salários baixos, uma dinâmica econômica dependente, sem soberania, tudo isso conduzindo a uma outra estratégia. Na experiência no mundo mostra que o que nós poderemos e deveremos observar mantida essa estratégia é o aumento da desigualdade, o emprego precário, os baixos salários, tudo isso afetando de forma muito grave a qualidade de vida da população brasileira, a condição socioeconômica do nosso desenvolvimento, mas são escolhas que, por enquanto, estão predominando e o presidente manifesta a sua indignação com esse tipo de escolha, assim como nós, que também pensamos dessa maneira, que a nossa estratégia de desenvolvimento econômico deveria propiciar uma qualidade de vida que melhora para todos e melhora a partir de escolhas que estão sendo feitas, que hoje apontam no caminho oposto a esse sentido. Perfeito, Clemente. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Um abraço. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.